Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube. Você sabe, é o seu canal do direito no YouTube. Uma grande alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco hoje em mais esta aula especial. E agora, um tema importantíssimo, um tema da ordem do dia, um tema que tem sido discutido muito, que é justamente aí o tema dos aspectos gerais das marcas e patentes. E para tanto foi convidada, para nossa alegria, para nossa satisfação, aqueceu de pronto o nosso convite, a professora aqui no Damásio Educacional, da Faculdade Damásio, a professora Elaine Cristina Pardi Domingues. Professora Elaine, tudo bem? Olá, professor, tudo jóia? Tudo ótimo. É uma satisfação estar novamente aqui no canal da TV Damásio. Agradeço muito o convite. Muito bem, e para hoje nós temos aqui um tema que será desenvolvido pela professora Elaine, que é um tema importante, como eu falei para os senhores. Mas antes, me permitam uma pergunta. Você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Não, então pronto, vamos parar tudo. Não. Se você não se inscrever no canal TV Damásio, a gente fica chateado, imagina? Então, vou te pedir uma coisa. Aí na tela tem aí inscrição, inscrever-se. Inscreva-se agora mesmo no canal da TV Damásio. Com isso, você nos ajuda, na verdade, a propagarmos aqui cada vez mais todos os vídeos, todas as aulas da TV Damásio do YouTube. Então, inscreva-se agora mesmo. E aproveita, já que você fez a sua inscrição, verifica se você também clicou ali no sininho que aparece do lado, porque com isso você acaba sendo avisado, notificado de todas as apresentações, todas as aulas aqui do canal da TV Damásio no YouTube. Faça isso também. Isso nos ajuda bastante a propagarmos, né, as nossas aulas, né, para o universo cada vez maior. E a professora Elaine, que já está aqui conosco, acabei de apresentar, a professora Elaine que vai discorrer esse tema de suma importância para nós nesta oportunidade, nesta aula especial. A professora Elaine Cristina Pardi Domingues, ela é doutora em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela é mestre em Direito Empresarial pela mesma universidade, é especialista em Direito Empresarial também pela PUC de São Paulo, professora aqui do Damásio Educacional, da Faculdade, portanto, Damásio. Também é professora titular da Universidade Paulista, a Unip. É pesquisadora do grupo de estudos Percepções Cognitivas da Interpretação da Norma, na PUC de São Paulo. É advogada militante, notadamente na área do direito empresarial, e é autora do livro A Lex Mercatória, da Teoria dos Sistemas Sociais Autopoéticos, Conflitos entre Racionalidades, que foi fruto, na verdade, né, da sua tese de doutoramento, sua tese de doutorado na PUC de São Paulo. Né? Então, a professora Elaine está aqui conosco hoje. Né? Foi convidada para discorrer sobre esse tema, os aspectos gerais das marcas e patentes, que é tão comentado, né, nos nossos dias. E de pronto, sem mais delongas, eu quero passar de imediato, portanto, a palavra à nossa expositora. Professora Elaine, à vontade. Muito obrigada, professor Zaquini. Mais uma vez, é uma satisfação estar presente aqui, ministrando uma aula no projeto, né, no projeto das aulas especiais. Eu agradeço imensamente a possibilidade de poder participar, tá, professor? Muito obrigada mesmo. Bom, eu vou compartilhar aqui a nossa tela, para que a gente possa, então, termos mais uma aula hoje, né? Vamos falar sobre os aspectos gerais das marcas e patentes. Só um minutinho, para que a gente possa compartilhar aqui a tela integralmente. Um minutinho só, por favor. Prontinho. Bom, então, hoje nós vamos tratar sobre os aspectos gerais das marcas e patentes, com base na Lei da Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279, de 1996. Essa lei, ela protege os direitos de propriedade industrial e ela objetiva também a repressão à concorrência desleal. Então, o nosso foco hoje
propriamente serão as marcas e as patentes, principalmente as patentes, né, e numa outra oportunidade, nós vamos tratar também da questão aqui da repressão à concorrência desleal. Bom, um minutinho só, por favor, aqui. Então, pessoal, olha só, quando a gente fala sobre propriedade industrial, a gente sempre tem que lembrar que a propriedade intelectual, ela é gênero, do qual são espécies o direito autoral, ou seja, os direitos de autor, esses regulados pelo direito civil. Nós temos, inclusive, uma legislação própria, que é a Lei 9.610, de 1998, tá? Direito autoral, os direitos de autor, e temos também o direito industrial, fazendo parte da propriedade intelectual. No caso do direito industrial, ele é regulado pelo direito empresarial, tá? E os bens referentes ao direito industrial, os bens que o empresário reúne para exercer a sua atividade econômica, muitas vezes, né, eles estão protegidos pela Lei 9.279, de 96, o que nós chamamos de Lei da Propriedade Industrial. Tá? É importante nós trazermos aqui essas colocações, né, porque o direito autoral, ele tem regras diferentes do direito industrial. Embora ambos pertençam, façam parte da propriedade intelectual, o direito autoral, por exemplo, ele é de natureza, quando a gente fala aqui a respeito do registro de direito autoral, ele é de natureza declaratória, então ele vai apenas declarar, por exemplo, que tal obra pertence a um determinado autor, então ele tem certas regras que lhe são próprias, né? Ele coíbe aqui os plágios, então ele tem algumas regras específicas, e o direito industrial, por sua vez, também. No caso do direito industrial, protegem-se aqui a própria novidade, né? A novidade em relação, por exemplo, a uma invenção, a novidade em relação, por exemplo, a um desenho industrial. Então, aqui existe a característica da novidade, né? Então, o direito industrial, ele protege essa novidade do bem. Além da novidade, o direito industrial, ele, além de proteger a própria ideia do autor, a própria ideia inventiva, a criação do autor, ele também protege aqui uma outra situação importantíssima, né? Ele é de natureza também constitutivo, ou seja, não interessa propriamente quem criou o bem, mas sim aquele que primeiro se dirigiu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e fez lá, por exemplo, um pedido de depósito referente a esse bem. Por exemplo, um pedido de patente, um pedido de registro de marca. Tá? Então, existem várias diferenças que pesam em relação ao direito autoral e ao direito industrial. Então, é muito importante a gente falar, né, que os bens que nós vamos tratar aqui fazem parte do direito industrial. Bom, a lei, novamente, 9.279, ela protege esses bens industriais. Então, ela protege a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial, a marca, e ela também objetiva a repressão à falsificação geográfica. Então, são esses os direitos, são os bens, né, que são objetivados aí pela lei da propriedade industrial. Além, é claro, da repressão à própria concorrência desleal. Bom, quando nós falamos aqui a respeito de patente, né, ou de registro, então, em primeiro lugar, nós devemos sempre lembrar quais são os bens no INPI que são passíveis de serem patenteados e quais são os bens no INPI que são passíveis da concessão de um registro. Tá? Então, ambas as situações, por exemplo, tanto quando a gente fala de patente, quando nós falamos de registro, nós precisamos fazer um depósito, né, para que nós possamos ter a exclusividade sobre o bem. Tanto a patente quanto o registro, eles precisam ser depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que, na verdade, né, como muitos sabem, é uma autarquia
federal. Bom, os bens que são sujeitos à patente no INPI são a invenção e o modelo de utilidade. Então, o órgão, o INPI, ele vai conceder, na verdade, uma carta patente, dando ao titular a possibilidade de explorar esse bem com exclusividade. Ao passo que o desenho industrial e a marca, esses bens, eles são passíveis de serem registrados perante o INPI. Então, o INPI, na verdade, vai conceder ao interessado, ao titular, um certificado de registro, tá? É importante que a gente faça essa diferenciação, porque o próprio processo administrativo de concessão de patente e de concessão de registro perante o INPI é diverso, eles têm diferenças, tá? Então, é erro grosseiro, por exemplo, nós falarmos em patente quando se trata de registro, ou nós falarmos de registro quando se trata de patente, porque o próprio processo administrativo é diferente, os requisitos são diversos, tá? Para a concessão da patente e para a concessão do registro. Bom, vamos aproveitar, então, vamos falar um pouquinho a respeito desses bens da propriedade industrial. Então, começando pela invenção. No caso da invenção, a lei da propriedade industrial, ela optou por não trazer uma definição a respeito da invenção, tá? Mas, de uma forma mais genérica, nós poderíamos, assim, conceituar a invenção como uma criação original do homem, tá? No caso da invenção, nós vamos perceber que um dos requisitos necessários sempre para poder obter a proteção, para poder obter a concessão da patente, é exatamente a novidade. Então, tem que ser uma criação intelectual, uma criação do próprio homem. Por exemplo, descobertas, métodos matemáticos, teorias, isso não é passível de ser objeto de patente no INPI. Então, descarta-se também aqui como invenção. O órgão, o INPI, ele optou, na verdade, no seu artigo 10, no artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial, por trazer para nós uma lista. Então, existe uma lista de bens que não podem ser patenteados, que não são objetos de patente, nem de invenção e nem de modelo de utilidade. Então, dentro dessa lista, nós vamos ter lá as descobertas, os métodos matemáticos, tá? As teorias. Então, esses bens e outros não são passíveis de serem patenteados. Então, nós temos que analisar através de um critério, na verdade, de exclusão. Bom, a patente, qual é o prazo de duração de uma patente? No caso de uma patente de invenção. Bom, o prazo de duração são 20 anos contados do depósito, da data do depósito perante o INPI. Porém, o prazo ele não poderá ser inferior a 10 anos se nós formos contar a partir da concessão feita pelo órgão. Então, o artigo 40 da própria Lei da Propriedade Industrial estabelece esses prazos. Então, o prazo de duração são 20 anos se nós formos contar a partir da data do depósito. Ou, se formos contar a partir da data da concessão, não pode ser inferior a 10 anos. Bom, além da invenção, o modelo de utilidade, como o próprio nome já sugere, né, no caso do modelo de utilidade, o artigo 9º da Lei da Propriedade Industrial, ele traz para nós uma definição, tá? Ele traz aqui uma definição do que seja o modelo de utilidade, porém de uma forma mais simples, mais resumida, né? O que seria propriamente um modelo de utilidade? O modelo de utilidade, ele seria, na verdade, um aperfeiçoamento da própria invenção. Então, a partir de um objeto que já existe, que já foi criado, nós introduzimos nesse objeto uma nova forma, tá? Que seja capaz de tornar, muitas vezes, esse objeto mais útil, mais acessível, sob o ponto de vista funcional, no seu uso, na sua fabricação, tá? Então, o modelo de utilidade, na verdade, seria um aperfeiçoamento de uma invenção. O prazo de duração do modelo de utilidade, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial,
são 15 anos a contar do depósito, a contar da data do depósito, tá? Porém, não poderá ser inferior a 7 anos se nós formos contar a partir da concessão da patente pelo órgão. Ambos os prazos, tanto de invenção quanto de modelo de utilidade, estão determinados pelo artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial. Bom, é importante aqui que a gente sempre lembre que tanto a invenção quanto o modelo de utilidade, para que a pessoa tenha o direito de exclusividade, de explorar esse bem com exclusividade, ela necessita, na verdade, da patente perante o INPI. Lembrando também que os prazos de duração, tanto da patente quanto do modelo de utilidade, eles são improrrogáveis. Então, a partir do momento que decorrer aqui, por exemplo, o prazo de 20 anos a contar do depósito do pedido, então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer, na verdade, a própria perda do direito de exclusividade, ou seja, o bem ele vai cair em domínio público, e a partir de então, qualquer um pode explorar sem exclusividade. Tá? Então, existe aqui um prazo máximo de duração, e esses prazos aqui, eles são improrrogáveis. Tá? Nós vamos falar um pouquinho depois, inclusive, se der tempo, sobre as patentes pipeline, né, que são as chamadas patentes de revalidação, que existe aqui hoje, inclusive no Brasil, pelo STJ, né, pelos nossos tribunais, já uma jurisprudência consolidada em relação a essas patentes de revalidação, né, no sentido de não deixar realmente que sejam ultrapassados esses prazos, principalmente lá o prazo de 20 anos, né, então nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso também aqui. Bom, além da invenção e do modelo de utilidade, vamos falar um pouquinho aqui também sobre o desenho industrial. Então, o desenho industrial, ele está definido no artigo 95 da Lei da Propriedade Industrial, tá? Só que de uma forma mais simples, de uma forma mais resumida, o que seria aqui um desenho industrial? O desenho industrial, na verdade, consiste, por exemplo, na introdução em um objeto de uma nova forma, tá? Ou seja, de uma nova forma, de um conjunto ornamental de linhas, de cores novas, capaz de proporcionar a esse objeto um resultado novo e original. Então, o desenho industrial, na verdade, ele se caracteriza propriamente não pela utilidade que essa alteração vai causar, que vai resultar no objeto, mas se caracteriza mais pelo resultado visual, ou seja, do ponto de vista da aparência. Tá? Então, o resultado disso é que, geralmente, o bem ele vai ficar mais interessante, visualmente falando, ele vai ser mais bonito. Tá? Então, essa é uma das características aqui do desenho industrial, não propriamente a utilidade do bem, mas, em regra, esse resultado mais arrojado, diferente. Tá? Então, essa é a ideia aqui do desenho industrial. O desenho industrial, o prazo de duração dele são 10 anos, a contar da data do depósito do pedido no INPI, e a lei, ela admite aqui, para desenho industrial, 3 prorrogações sucessivas, por período aqui de 5 anos, cada período, por períodos de 5 anos cada. Então, isso significa o quê? Isso significa que o interessado, ele pode explorar, por exemplo, um desenho industrial pelo prazo de até 25 anos, se ele desejar. É claro que mediante o quê? Solicitação de prorrogações perante o órgão, perante o INPI, certo? Então, existe essa possibilidade que, enquanto ele tiver interesse, ele pode solicitar aqui essas 3 prorrogações. Então, o prazo máximo são 25 anos, com exclusividade. Além do desenho industrial, a marca. Tá? Então, a marca, hoje, ela tem uma importância mercadológica muito grande. Se a gente fizer uma comparação em termos de marca e de nome empresarial, nós vamos ver que a marca ela é muito mais importante. Por quê? Porque a marca é ela que vai identificar diretamente, muitas vezes, um produto ou um serviço. Então, para a marca, a Lei da Propriedade Industrial, no seu artigo 122, ela trouxe para nós uma definição. Tá? Então, de uma forma mais
resumida aqui, em síntese, o que seria a marca? A marca, na verdade, ela é um sinal distintível, suscetível de percepção visual, que identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. Então, existe a possibilidade dela identificar diretamente um produto ou serviço, né? No caso, os consumidores, eles vão identificar, muitas vezes, a marca do produto. Muitas vezes eles nem sabem, né, o nome propriamente do fabricante, eles nem sabem, por exemplo, o nome empresarial, mas eles conhecem a marca. A marca vai identificar, muitas vezes, diretamente o produto ou o serviço. Ou indiretamente, no caso das marcas coletivas, das marcas de certificação, e aí nós vamos ter uma identificação indireta dos produtos ou serviços. Bom, sinais sonoros, a gente precisa sempre lembrar que eles não são registráveis como marca no INPI. Então, por exemplo, o típico exemplo que os autores, né, trazem, o sinal sonoro da Globo, o plim-plim da Globo. Plim-plim da Globo, ele não está registrado como marca no INPI, tá? Porque sinais sonoros não podem ser registrados. Mas ele goza de proteção legal quanto ao direito de concorrência. Então, se outra emissora utilizar, tentar copiar aquele sinal sonoro, haverá lá o direito de concorrência para proteger a emissora da Globo. Tá? Então, sinais sonoros não são registráveis como marca, mas gozam de proteção no que se refere ao direito de concorrência. Bom, a marca, o prazo de duração dela são 10 anos a contar da concessão pelo INPI. Porém, a marca, ela admite sucessivas prorrogações por idêntico prazo. Então, enquanto o titular ele tiver interesse na exploração dessa marca, então ele pode explorar uma marca, por exemplo, por 50 anos, por 100 anos, por 80 anos. Enquanto ele tiver interesse, ele vai solicitar novas prorrogações pelo prazo de 10 anos, junto ao órgão, junto ao INPI. Tá? Então, a marca aqui, ela admite sucessivas prorrogações. Então, aqui a gente tem vários casos. A gente tem o caso da Coca-Cola, né, que é uma marca muito antiga. Nós temos o caso da Bombril. Então, diversas marcas aí que têm aí um prazo de duração muito longo, porque estão sempre aí solicitando novas prorrogações. Bom, no nosso foco maior hoje, né, é o próprio registro, ou seja, a marca e a patente. Então, pensando nisso, vamos apenas falar um pouquinho sobre a questão da patenteabilidade. Então, no caso aqui, quais são os bens passíveis de serem patenteados? Então, nós temos a invenção e o modelo de utilidade. Os requisitos necessários para que possa ocorrer a patenteabilidade de ambos os bens são os mesmos perante o INPI. Então, quais são esses requisitos necessários, tanto para que a invenção quanto para que o modelo de utilidade possam ser patenteados? Então, primeiramente, olha só, aqui, a novidade. Tá? Então, o requisito da novidade presente aqui para a concessão de uma patente. Então, tanto a invenção quanto o modelo de utilidade, eles são considerados novos, segundo a lei da propriedade industrial, se eles não estiverem compreendidos no estado da técnica. Bom, aí alguém vai perguntar, mas, poxa, o que é estado da técnica? O próprio artigo 11, parágrafo 1º da Lei da Propriedade Industrial, ele traz para nós aqui o que significa esse estado da técnica. Então, em linhas gerais, esse estado da técnica, ele poderia ser compreendido por todos os conhecimentos já difundidos no meio científico, aqueles conhecimentos, por exemplo, reivindicados por um determinado interessado, através, por exemplo, de um depósito, de um pedido de patente no INPI. Então, isso caracterizaria aí o chamado de estado da técnica. A partir do momento que os próprios cientistas, né, já dominam, já têm conhecimento, né, já conseguiram, na verdade, criar esse bem,
então ele já está, no caso aqui, compreendido, já estaria aqui, no caso, compreendido no estado da técnica. Então, todos os conhecimentos acessíveis no âmbito científico, e, portanto, aqui, né, podem perfeitamente ser conhecidos já. Então, essa situação aqui descaracterizaria o requisito da novidade. Bom, além da novidade, a atividade inventiva. Então, o artigo 13 traz para nós esse requisito. Então, a invenção aqui, ela não pode derivar da forma evidente ou óbvia do estado da técnica. Novamente, para reforçar a ideia de que uma invenção, ela precisa ser uma criação original, uma criação intelectual do homem, tá? Ou seja, há necessidade aqui da chamada criação. Por essa razão é que as descobertas, propriamente, não se caracterizam como bens passíveis de serem objeto de patente. Além da atividade inventiva, a industriabilidade ou aplicação industrial. Então, no caso aqui, é necessário que essa invenção ou modelo de utilidade possam ser produzidos, fabricados por qualquer tipo de indústria. Tá? Então, a ideia não é conceder uma carta patente para a pessoa fixar na parede, mas para que ela possa industrializar, para que ela possa comercializar, fabricar, para que isso possa trazer um benefício para a sociedade. Bom, além desse requisito, nós temos também um quarto requisito a respeito da patenteabilidade, que é o chamado desimpedimento. O que significa isso? Na verdade, o artigo 18 da Lei da Propriedade Industrial, ele traz para nós aqui uma série de impedimentos legais. Então, para que a pessoa possa obter a concessão da patente, tem que haver o desimpedimento, ou seja, não pode caracterizar nenhum dos impedimentos do artigo 18. Então, dentre eles, olha só, não podem ser patenteáveis aquilo que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem, né, e à saúde pública. Então, aqui caracterizaria tem que ser, né, a ideia da licitude do objeto. O objeto tem que ser lícito, né, para a concessão da patente. Depois nós temos ainda substâncias, matérias, misturas, elementos, né, ou produtos de qualquer espécie, assim como a modificação de suas propriedades físico-químicas e respectivos processos, né, obtenção ou modificação quando resultantes de transformação do núcleo atômico. Então, a intenção aqui do legislador foi evitar aqui o incentivo a armas atômicas, tá? Então, por essa razão, não podem ser objeto de patente. E, por fim, o todo ou parte dos seres vivos, então, com exceção do quê? Dos micro-organismos transgênicos, ou seja, dos OGMs, né, dos chamados transgênicos. Então, aqui nós temos, como micro-organismos transgênicos, né, os OGMs, nós temos aqui a possibilidade, né, de termos a soja transgênica, milho transgênico. Então, essas situações, sim, são passíveis aí, esses procedimentos são passíveis de serem patenteados, tá? Então, com exceção aqui dos transgênicos, micro-organismos transgênicos. Bom, então, para que a pessoa possa obter a concessão de uma patente, ela precisa reunir aí todos esses requisitos necessários, né? Novidade, atividade inventiva, além disso, não pode caracterizar aqui nenhum impedimento legal, tá? Então, reunidos aí todos os requisitos, então existe a possibilidade de que a pessoa possa obter lá no INPI. É claro que falando dessa forma, né, parece ser uma coisa muito simples, mas nós precisaríamos aqui, é claro, estudar todo o processo administrativo de concessão de patente no INPI. Esse processo, ele comporta fases, né? Então, existe fase de sigilo, existe fase de publicação na revista da propriedade industrial, então, um procedimento administrativo complexo perante o INPI. Bom, em relação à marca, vamos falar um pouquinho sobre a registrabilidade. Nós nem vamos tratar da registrabilidade do desenho industrial, mas apenas da marca, né? Então, quais são os requisitos necessários para obtermos aqui o registro de uma marca?
Então, primeiramente, olha só, a novidade relativa. Bom, o que seria esse requisito da novidade relativa aqui? Por esse requisito, existe aqui uma ideia de que não é necessário que o requerente, ou seja, de uma marca, de que ele tenha criado o sinal, o signo distintivo, mas que ele dê uma utilização nova para esse sinal que ele quer que seja registrado como marca. Então, se não é necessário que ele tenha criado o sinal distintivo, então, esse sinal, quando ele requer aí o registro, esse signo, a proteção que será conferida a ele, ela ficará restrita a uma classe específica de produtos ou serviços, tá? Referentes ao próprio objeto marcado. Então, por exemplo, se eu requeiro lá, como marca, uma figura geométrica, né, a figura geométrica de um quadrado, por exemplo, eu quero registrar como marca para os móveis de escritório que eu vou fabricar. Então, na verdade, essa figura geométrica de um quadrado vai estar registrada apenas na classe referente a quê? A fabricação de móveis para escritório. Tá? Isso não significa que eu possa, por exemplo, impedir um outro empresário, por exemplo, que comercializa bolachas, né, de que ele também coloque lá nos seus produtos ou nos seus serviços, né, principalmente nos seus produtos, essa mesma figura geométrica de um quadrado. Por quê? Porque a proteção, ela é específica. Vigora aqui, na verdade, o princípio da especialidade ou especificidade. Então, eu vou registrar a minha marca numa classe específica, referente ao produto ou serviço marcado. Bom, a única exceção que nós temos, na verdade, aqui a essa regra da especialidade, a esse princípio da especialidade, é a chamada marca de alto renome. Então, essa é a exceção prevista lá no artigo 125 da lei. Então, existem várias marcas de alto renome. As marcas de alto renome, elas são exceções. Elas gozam de proteção em todas as classes de produtos ou serviços. Então, no caso aqui, ó, a Coca-Cola é uma marca de alto renome, a Brastemp é uma marca de alto renome. Então, nós temos uma infinidade de marcas de alto renome. Para que haja essa declaração de que a marca é uma marca de alto renome, é necessário que o próprio titular de uma marca já difundida no mercado, né, que geralmente tenha já um registro em 2 ou mais classes de produtos ou serviços, que ele requeira ao INPI que seja reconhecida a sua marca, que seja declarada a sua marca como uma marca de alto renome. Então, o INPI vai fazer essa análise e, se ele chegar à conclusão que realmente essa marca já é uma marca difundida no mercado, então ele poderá declará-la como marca de alto renome. Então, esse é o primeiro requisito, na verdade, para o registro da marca. O segundo requisito que nós temos é o requisito da não colidência com marca notória. Então, aqui, o INPI, ele tem competência para indeferir de ofício o registro de uma marca, um pedido de registro de uma marca que reproduza ou imite, né, ainda que seja de forma parcial, uma marca que notoriamente não pertence ao requerente. Tá? Então, o próprio INPI, ele pode indeferir de ofício esse pedido. Quando nós falamos aqui de marca notória, o que seria uma marca notória? A marca notória é aquela marca que goza de popularidade internacional. É aquela marca que está protegida independentemente de registro no INPI. Aí, por quê? Por que há essa proteção em relação à chamada marca notória? Porque, na verdade, o Brasil, ele é um país que a gente pode dizer um país unionista. O Brasil, ele é signatário da União, da Convenção de Paris, tá? Da Convenção da União de Paris. Ele é um país unionista. Inclusive, o próprio artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial teve como base, né, ao redigir esse dispositivo, ao elaborar esse dispositivo, ele se baseou aqui na própria convenção. Então, é por essa razão que existe aqui essa proteção pela Convenção da União de Paris,
é necessário que os vários estados, né, que participam, são países unionistas que participam dessa convenção, que eles deem o mesmo tratamento, na verdade, não só no caso aqui, por exemplo, ao empresário nacional e ao empresário estrangeiro, no que se refere à proteção em relação à propriedade industrial, em relação à própria propriedade intelectual. Então, a gente tem que dar o mesmo tratamento legal. Então, vejam, é muito comum, às vezes, nós termos, infelizmente, né, pessoas que viajam, vão para fora, verificam lá fora que existem marcas notórias, marcas reconhecidas em outros países, e acabam vindo aqui para o Brasil desejosos aí por registrar essas marcas. Então, quando eles o fazem, quando eles requerem, então, o próprio NPI, ele pode, de ofício, indeferir a concessão do registro, com o objetivo de quê? De evitar a contrafação de marcas, de evitar a pirataria em relação às marcas. Bom, além da não colidência com marca notória, existe um terceiro requisito aqui, um último requisito, que é o chamado desimpedimento. Então, novamente, o artigo 124, ele vai trazer lá uma lista de signos, de sinais, que não podem ser registrados como marca. Então, dentro dessa lista, a título de exemplo apenas, brasões, armas, medalhas, bandeiras, símbolos nacionais. Então, isso não pode ser objeto de registro como marca. Então, por exemplo, ninguém vai conseguir registrar como marca a bandeira do Brasil. Então, isso não é admissível, tá? Então, esbarraria aí no impedimento legal. Então, para que a pessoa possa solicitar esse registro, tem que haver, portanto, o chamado desimpedimento. Bom, então nós vimos até agora os bens, né, que são objeto aqui, os principais, que são objeto aqui de proteção da lei da propriedade industrial. Nós falamos um pouquinho sobre a invenção, sobre o modelo de utilidade, falamos um pouquinho sobre o desenho industrial, sobre a marca, e na sequência, para que a gente possa trazer aqui um tema que está sendo muito discutido, né, felizmente ou infelizmente, né, que é a questão da quebra das patentes. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre licença e cessão de direitos industriais, para que a gente possa adentrar na chamada licença compulsória de patente, e para que a gente possa falar um pouco, inclusive, desse termo, né, quebra de patentes. Bom, então, olha só, a licença, o que é uma licença? Uma licença de direitos industriais. Então, a licença, na verdade, ela é um contrato, tá? Então, de um lado, nós temos, olha só, é um contrato em que o titular de uma patente, né, pode ser uma patente de invenção, pode ser uma patente de modelo de utilidade, pode ser, ao invés de um titular de registro de desenho industrial, ou registro de marca, ou simplesmente um depositante, né, que solicitou lá o depósito dessa patente ou registro, na qualidade de licenciador, ele vai autorizar a exploração do bem pelo outro contratante, no caso, licenciado, sem lhe transmitir a propriedade e mediante o pagamento de royalties. Então, para que seja possível essa exploração, essa autorização de uso, na verdade, é necessário que o licenciado pague royalties ao licenciador. Tá? Então, aqui nós estamos falando, na verdade, de uma licença voluntária, de um contrato voluntário entre as partes, né? Bom, além da licença, nós podemos ter, ao invés, uma cessão. Então, a cessão também é um contrato, né, caracteriza-se através de um contrato de transferência de direitos de propriedade industrial. No caso aqui, esse contrato tem por objeto uma patente ou registro já concedidos ou simplesmente depositados. Então, a diferença aqui entre licença e cessão é que na cessão, como o próprio nome já diz, há o quê? Há a própria transferência dos direitos de propriedade industrial. Tá? Então, essa é a diferença. Aqui a gente aplica, inclusive, as regras da própria cessão de direitos, né, no caso do Código Civil aqui. As regras são aplicadas, as regras de uma cessão de direitos. Bom, contrato de licença ou cessão, tá? Esse contrato ele deve ser averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
para que ele possa produzir efeitos perante terceiros, tá? Então, vejam, aqui a gente tem os artigos 62, 139, que tratam do tema. Bom, só que o detalhe, essa averbação, como a própria lei determina, é apenas para que esse contrato ele possa produzir efeitos erga omnes aqui, no caso de terceiros, e não em relação às partes contratantes. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que o licenciado ele tenha que mandar os royalties, né? O licenciador, por exemplo, está sediado fora do país, tem sede fora do país, e o licenciado tem que mandar esses royalties para fora. Então, como é que ele vai justificar isso perante o Banco Central? Então, para que ele possa justificar, né, esse dinheiro que ele está tentando encaminhar, mandar a título de royalties, ele precisa do quê? Ele precisará averbar esse contrato no INPI. Então, perante, por exemplo, as autoridades monetárias, perante o Banco Central, ou ainda ele quer deduzir esses royalties que ele paga, né, no imposto sobre a renda. Então, como é que ele vai provar o fisco que isso realmente caracteriza aí uma dedução a título de royalties, se esse contrato estiver devidamente averbado à margem do registro lá no INPI, tá? Ou da patente no INPI, mas é necessário uma averbação. Bom, além disso, nós temos também, atualmente, uma instrução normativa do próprio INPI. Então, eu trago aqui essa instrução, por quê? Porque essa instrução, número 70, de 2017, ela dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos, que são os casos aqui que nós estamos tratando, de propriedade industrial, e também ela dispõe sobre o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Inclusive, a partir dessa instrução normativa, a gente consegue visualizar uma própria classificação desses contratos de transferência de tecnologia. Tá? Então, esses contratos precisam estar arquivados, não se fala em averbação, mas aqui no caso seria arquivamento desses contratos de transferência aqui de tecnologia e de franquia. Bom, além dessa questão da licença voluntária, então eu trago para vocês, olha só, espera só um pouquinho, a gente mudei errado aqui, desculpa, agora foi. Então, olha só, a licença compulsória de patente. Então, uma coisa é a licença voluntária, que decorre aí de um contrato, né, realizado aí pelas partes, né, um contrato voluntário entre as partes. Outra é a chamada licença compulsória de patente. Então, nós temos, na nossa própria lei de propriedade industrial, na lei de propriedade industrial brasileira, nos artigos 68, 70 e 71 dessa lei, tá? Então, nós temos aqui, esses dispositivos, eles estabelecem situações em que o titular de uma patente pode ser obrigado a ter que licenciar o seu uso em favor de terceiro interessado. Então, aqui eu vou trazer para vocês, em apartada síntese, né, quais seriam aqui as causas que caracterizariam uma licença compulsória de patente. Eu deixo claro que só existe licença compulsória de patente, tá? Não existe licença compulsória aqui de registro, mas apenas de patente. Bom, então, dentre as hipóteses que a gente pode colacionar, as causas que autorizariam essa licença compulsória, então nós temos, olha só, de uma forma bem sucinta, bem resumida, primeiro caso aqui, se o titular exercer os direitos de patente de forma abusiva, ou ainda, por meio da patente, praticar abuso de poder econômico. Então, esse abuso de poder econômico aqui pode perfeitamente ensejar numa infração contra a ordem econômica, caracterizada na Lei 12.529, tá? A Lei 12.529, essa lei, na verdade, é a lei que trata sobre o CAD, né, que fala lá das infrações contra a ordem econômica, lá no seu artigo 36. Então, isso pode perfeitamente ensejar uma infração contra a ordem econômica. Além do abuso de poder econômico, uma outra causa é deixar de explorar
o objeto da patente por falta de fabricação ou fabricação incompleta. Então, isso também caracterizaria aqui a possibilidade de haver, aqui nessa hipótese, um pedido de patente, de licença, no caso de licença compulsória, me desculpem, por requerimento de interessado. Olha só, nas duas primeiras hipóteses, quando você fala de exercer os direitos de uma patente de forma abusiva ou com abuso de poder econômico, essas duas primeiras, aqui decorreria, na verdade, de um processo, por exemplo, de reconhecimento através de um processo judicial, através de um processo administrativo, pelo próprio CAD, né, pelo próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com base na Lei 2.529, né, de 2011. Então, aqui o próprio CAD poderia, através de um processo administrativo, reconhecer a prática de uma infração contra a ordem econômica. No caso da letra C aqui, essas são outras hipóteses, são hipóteses em que o interessado em explorar também essa patente de forma compulsória, então ele ingressaria perante o órgão, perante o INPI, e requereria a concessão da licença compulsória. Além da hipótese da letra C aqui, a letra D, comercialização que não satisfaz as necessidades do mercado. Então, vejam, a ideia da concessão de uma patente, como nós vimos, um dos requisitos é a industriabilidade, né, a fabricação, a comercialização desse bem, ou seja, trazer uma contribuição para a própria sociedade. Né? Então, se essa comercialização não satisfaz as necessidades do mercado, então seria o caso aqui de conceder a oportunidade para que um terceiro pudesse explorar também essa patente. Dependência de uma patente em relação a outra, então aqui é uma dependência de patente, então às vezes esse titular, muitas vezes ele não consegue fabricar, produzir esse bem, por quê? Porque ele depende de uma patente de uma outra pessoa, então essa dependência de patente também pode ser um obstáculo aí para a exploração. E mais uma situação aqui que para nós atualmente está sendo emblemática, nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarado por ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. Então, vejam, gente, a discussão que nós estamos tendo agora é exatamente em torno dessa licença compulsória. Então, a nossa Lei 9.279, ela permite que o próprio Poder Executivo Federal, que o próprio governo federal, no caso, que ele reconheça essa situação, ou seja, que ele reconheça uma situação de emergência nacional ou interesse público, e ele, através de um decreto, tá, ele possa perfeitamente decretar, determinar a chamada licença compulsória de patente. Então, isso está previsto na nossa legislação, mas por determinação do Poder Executivo Federal. Tá? Então, detalhe, é uma licença compulsória, tá? Por que se caracteriza como licença compulsória? Porque, na verdade, pelo próprio artigo 71, que regula a situação, a gente verifica o seguinte, que somente em casos de emergência nacional, então essa licença compulsória ela tem que ser determinada mesmo em casos de emergência nacional, interesse público, tá? E ela é sempre o quê? Temporária. Então, ela é temporária, ela não é exclusiva, no sentido de que só vai ser atribuído a um único titular, então ela não é exercida com exclusividade, e mais ainda, deve resguardar os direitos do próprio titular da patente, no sentido de que ele também, embora outra pessoa poderá explorar concomitantemente, serão pagos royalties a ele, serão deduzidos royalties a ele. Então, o próprio decreto que determinar, no próprio decreto existe previsão para isso. Se vocês pegarem, por exemplo, o decreto 3.201, o próprio decreto ele prevê todas essas situações. Tá? Então, é uma licença, na verdade, momentânea. Enquanto durar o estado de emergência nacional, enquanto houver o interesse público, tá? Ela é temporária e também vai ser
salvaguardado sempre os direitos do próprio titular da patente. Então, na verdade, quando a gente fala em quebra de patente, quando a gente usa essa palavra quebra de patente, na verdade é uma forma, né, uma expressão apenas, porque se trata, na verdade, de uma licença compulsória, por um determinado prazo, tá? Não se trata de você quebrar a patente, de você impedir que o titular da patente possa comercializar, possa industrializar, não é esse o caso, tá? É momentâneo. Bom, no caso da licença compulsória, nós temos aqui alguns requisitos, né? Ou seja, algumas regras em relação à licença compulsória. Então, por exemplo, prazo para requerer a licença compulsória pelo interessado. É claro que essa hipótese aqui, pelo interessado, a gente não vai aplicar em caso de abuso, né? Por exemplo, em caso de exercer, quando o titular exerce a patente de forma abusiva, né? Ou pratica abuso de poder econômico. Mas esse prazo, ele vai ser aplicado nas hipóteses, por exemplo, de falta de fabricação, comercialização que não satisfaz as exigências do mercado. Então, a licença compulsória, nessas hipóteses, somente pode ser requerida após decorridos 3 anos da concessão da patente. E se ocorrer uma das situações previstas no parágrafo 1º do artigo 68. Então, são aquelas situações, na verdade, que envolvem falta de fabricação, de comercialização, de que o titular não atende às expectativas do mercado. Tá? Então, são essas as situações em que se aplicam aqui no parágrafo 1º. Bom, qual é o prazo para dar início à exploração? Então, vejam, é necessário que o titular requeira a concessão da licença compulsória. Essa licença compulsória ela vai passar pelo crivo do NPI, vai haver a possibilidade sempre do titular da patente se manifestar, trazendo lá os motivos pelos quais, né, ele não está atendendo aí a uma das hipóteses dos dispositivos legais. Então, vejam, só no final, depois de todas essas formalidades, é que o NPI poderá conceder a licença ao interessado. Uma vez concedida a licença, o licenciado ele tem um prazo de 1 ano para dar início à exploração, sendo admitida pela lei uma interrupção por idêntico prazo. Então, na verdade, se a gente fizer a análise aqui, 1 ano, e ele pode interromper aqui por idêntico prazo. Então, ele teria aqui, no máximo, né, 2 anos para quê? Para explorar, para dar início à exploração desse bem. Por que a gente diz isso? Porque o próprio NPI, ele pode declarar a caducidade da patente. Se decorridos 2 anos da concessão da licença compulsória, o licenciado, ele ainda não houver sanado o abuso ou o desuso da patente. Tá? Então, vejam, o licenciamento aqui, existe um prazo para que o licenciado inicie, para que ele fabrique, para que ele industrialize, ou seja, para que ele possa explorar essa patente. Bom, então, olha só, licença compulsória ou quebra de patentes. Então, caso de aplicação de licença compulsória pelo governo brasileiro. Então, vejam, gente, nós já tivemos aqui no Brasil um único caso de aplicação realmente de licença compulsória. Então, a aplicação da licença compulsória, aqui, no caso, por interesse público, sobre o medicamento antirretroviral Efavirex. Tá? Então, ele, na época, isso foi praticamente em 2006, tá? Só que a licença compulsória ela foi concedida em 2007. Mas, só para vocês terem uma ideia, em meados do ano de 2006, aqui no Brasil, né, então o governo brasileiro, ele tinha lá um programa de distribuição gratuita do tratamento, principalmente do medicamento Efavirex. Esse antirretroviral Efavirex, ele é usado no tratamento contra o HIV, né, contra a AIDS, e ele era distribuído, é claro, gratuitamente. Então, o governo tinha um programa de distribuição gratuita desse tratamento, desse medicamento, só que, na época, havia uma patente de invenção, tá? Essa patente de invenção, ela pertencia ao laboratório Merck, e havia um contrato, é claro, entre a Merck e o Brasil,
e no qual o Brasil adquiria lá o antirretroviral. Bom, só que o preço que o Brasil pagava por esse antirretroviral, na verdade, olha só para a título de curiosidade, realmente. Então, por exemplo, o Brasil pagava $1,59, tá, pelo medicamento. Só que, e por que ele pagava esse valor? Porque, na verdade, havia a patente de invenção, né? O Brasil não podia, na verdade, comprar de outros laboratórios, tinha que comprar necessariamente da Merck, e o valor era esse. Bom, houve várias tentativas de negociação naquela época, isso no ano de 2006, o Brasil conseguiu reduzir esses valores, chegou a haver uma redução mais ou menos no pote de 30%, certo? Mas o que acontecia? O gasto aos cofres públicos era muito grande, porque essa distribuição era gratuita, isso, de certa forma, aí gerava um ônus muito grande para o governo. Bom, e haviam laboratórios, na época, laboratórios indianos, tá, que já produziam esse antirretroviral, só que não tinham patente, e eles conseguiam, eram genéricos, na verdade, tá, e eles conseguiam vender a cents, por exemplo, a um custo de 0,44 cents para o Brasil. Então, uma forma que, na época, o Brasil encontrou foi justamente se valer da licença compulsória. Então, o Brasil se valeu da licença compulsória, tá? Inclusive pelo decreto 6.108 de 2007, que, inclusive, já está revogado. O Brasil, então, se valendo da licença compulsória, acabou aí o que a gente conhece como quebra das patentes. Na verdade, ele acabou se valendo apenas da licença compulsória, tá? Valeu-se da licença compulsória, foram, é claro, assegurados os direitos da própria Merck, no que se refere aos seus royalties, tá? Então, tudo isso foi ressalvado, só que houve a quebra das patentes, isso em 2007. Tá? Então, a única hipótese em que o Brasil se valeu da licença compulsória foi nesse momento, foi através do decreto 6.108 de 2007, embora todas essas tratativas, né, com o laboratório começaram aí de 2006. Bom, o que a gente percebe, gente, é que, embora a gente tenha fale aqui dessa quebra de patentes no ano de 2007, lá atrás já havia uma série de entraves, principalmente em relação à questão de antirretrovirais aí, contra aí o próprio HIV, né? Um exemplo que eu trago a vocês é uma controvérsia instaurada entre os Estados Unidos e o Brasil, no ano de 2001. Então, no ano de 2001, os Estados Unidos, eles entraram com um pedido de panel no órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, tá? Para questionar exatamente o direito de patentes brasileiro. Eles questionavam exatamente o artigo 68, principalmente o 71, que fala da licença compulsória, tá? Eles se sentiram, na verdade, no ano de 2001, eles se sentiram ameaçados com a perspectiva, com a possibilidade de que o Brasil pudesse se valer da licença compulsória, né? Ensejando aí uma quebra de patentes. Por quê? Porque naquela época, o preço dos medicamentos aqui, principalmente os antirretrovirais contra o HIV, eram muito altos, tá? E o Brasil, naquele momento, ele congelou lá os preços em relação a esses medicamentos, né, os antirretrovirais contra o HIV, e ele ameaçou, inclusive, se valer da licença compulsória. Então, no ano de 2001, o Brasil fez essa ameaça, né? Então, se vocês analisarem, em 2001, nós tínhamos lá o José Serra, né, como ministro da Saúde, tudo isso. Então, houve não sei se blefe do Brasil, mas houve essa situação, né, que o Brasil ameaçou se valer da licença compulsória. Então, os Estados Unidos foram lá fazer essa reclamação, solicitaram esse pânico perante a Organização Mundial do Comércio, só que o que acontece? Na verdade, nós tivemos o apoio de vários países que passavam pelo mesmo problema que o nosso,
principalmente para países da África. Nós contamos com o apoio da sociedade civil, tivemos o apoio também da Organização Mundial da Saúde, da ONU, e no final das contas, os Estados Unidos acabaram desistindo desta reclamação, acabaram voltando atrás e retiraram esse pedido junto à Organização Mundial do Comércio, tá? Mas já havia lá atrás esse choque de interesses. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que nós temos, né, quando a gente fala da Organização Mundial do Comércio, nós temos o chamado Acordo TRIPS. Nós temos, na verdade, um acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Então, nesse Acordo TRIPS, ele acabou sendo assinado em 1994. Ele encerrou lá o que nós conhecemos como Rodada do Uruguai e acabou ensejando na criação da Organização Mundial do Comércio. Então, nesse acordo, o Brasil e outros países, né, eles tiveram que aceitar esse acordo na íntegra. Esse acordo aqui referente à própria propriedade intelectual. Então, por exemplo, antes desse acordo, não havia possibilidade, por exemplo, o Brasil, antes da própria lei de 96, a nossa lei é de 96, né, antes da lei 9.279, nós não concedíamos patentes de medicamentos, não haviam patentes para gêneros alimentícios, para medicamentos, né, para fármacos, não havia esse tipo de concessão de patente. Então, a partir do Acordo TRIPS, isso passou a existir. Então, a nossa legislação de 1996, ela está, de certa forma, devidamente em consonância, até mesmo com o Acordo TRIPS. A possibilidade de haver aqui a licença compulsória é uma das flexibilidades também, que existe lá no Acordo TRIPS. Então, nós seguimos a orientação, nós nos adequamos a esse acordo. Mas esse Acordo TRIPS, na verdade, ele foi, não digo que ele foi imposto, né? Mas ele foi uma exigência, ou seja, só poderia fazer parte dele, os países só poderiam fazer parte da própria Organização Mundial do Comércio se aceitassem aquelas regras, se aceitassem aquelas normas, né? Então, haviam lá as grandes potências, haviam os estados mais fortes, mais desenvolvidos, né? Então, estava presente também os interesses norte-americanos naquela época, né? Então, tudo isso a gente não pode esquecer. Bom, e aí, para finalizar, gente, acho que já passei aqui do meu horário, né? Licença compulsória das vacinas contra o Covid-19. Então, olha só, nós não podemos esquecer que hoje, né, nós temos aí, enfim, estamos ouvindo aí nos noticiários, né, que a gente escuta lá, a quebra das patentes, mas, na verdade, se trata de uma licença compulsória, né? Então, nós temos, atualmente, várias iniciativas legislativas no Brasil, tá? Então, atualmente, essas iniciativas legislativas aqui, elas pretendem alterar o artigo 71, no que tange à própria licença compulsória, né, nos casos aqui de emergência nacional e interesse público. Nós podemos destacar, inclusive, o próprio projeto de lei 12 de 2021, de autoria do senador Paulo Paim, que agora, em 29 de abril de 2021, ele foi aprovado pelo Senado, tá, e agora ele seguiu para a Câmara, e aguarda lá o despacho do presidente da Câmara. Há também um outro projeto de lei, que é o projeto 1462, de 2020, de autoria do deputado Alexandre Padilha. Então, o que a gente percebe? A gente percebe hoje que várias são as iniciativas legislativas que querem mudar o artigo 71, que querem alterar a questão da licença compulsória. Aí a pergunta que a gente faz aqui é, a gente precisa dessas iniciativas legislativas nesse momento? Será que essas iniciativas legislativas, se uma delas, por exemplo, for aprovada, vai fazer com que as vacinas contra a Covid-19, elas sejam fabricadas em larga escala aqui no Brasil? Nós temos condições de fabricar as vacinas aqui no Brasil, sem depender de tecnologia, sem depender do apoio de alguns laboratórios estrangeiros? Nós temos condições para isso, né? Então, a questão do Efavirex foi uma outra situação. Nós queríamos naquela época, comprar de quê? De laboratórios, né, que não
tinham patente sobre o Efavirex, que faziam produtos genéricos a isso. Então, era uma outra situação. Aqui não, agora, a gente quer, é isso que a gente quer fabricar aqui no Brasil, além dos laboratórios do Butantan, né, e também da Fiocruz, nós temos outros laboratórios preparados para isso. Esses laboratórios, nós já temos aí contratos, né, de transferência de tecnologia. A gente tem que pensar em tudo isso. Será que nós precisamos dessas iniciativas legislativas nesse momento? Tá? Fica a pergunta aí para vocês pensarem. Será que a nossa lei 9.279 já nos traz a possibilidade, hoje, se o governo precisar de utilizar a licença compulsória, como ele já usou lá atrás? Nós precisamos de uma nova iniciativa legislativa para alterar a redação desse artigo, para tornar automática a aplicação da licença compulsória? Será que isso vai aumentar a quantidade de vacinas? Nós vamos conseguir ser vacinados a partir de agora, com essa mudança legislativa, ou isso é uma coisa daqui para frente, para o futuro? É isso que a gente tem que pensar. Então, o que eu posso falar para vocês é que existem discussões perante a Organização Mundial do Comércio sobre a possibilidade de rever a aplicação de dispositivos específicos do Acordo TRIPS, tá? E parece que a ideia dessas negociações frente à Organização Mundial do Comércio é justamente o que? Ampliar a possibilidade de licenciamento de patentes para outros países, sem, é claro, suspender propriamente a propriedade intelectual, sem aplicar de plano a licença compulsória. No nosso caso, nós sabemos que no início, né, o governo federal ele esteve um pouco relutante quanto a isso, mas parece que a partir de agora, né, ele pretende realmente participar de uma forma mais ativa, junto à Organização Mundial do Comércio, né, procurando aí rever a aplicação desses dispositivos, né. Ele pretende aqui ter uma participação conjunta junto aqui à Organização Mundial do Comércio e outros países também que já levantaram aí suas respectivas bandeiras, né, em relação aí à ideia de licenciamento, ou até mesmo, quem sabe, né, a quebra das patentes aí de forma provisória. Nós já temos o apoio agora também dos Estados Unidos quanto a isso. Então, assim, pelo meu modo de ver, eu acredito que nesse momento, eu acho que essas discussões junto à Organização Mundial do Comércio pode ser que nos levem aí a buscarmos, a termos aí algumas medidas, né, que possam reduzir inclusive os valores dos contratos, né, a serem realizados, de transferência de tecnologia, mesmo com laboratórios, aí, com empresas que tenham aí já a patente das vacinas contra a Covid. Tá? Então, talvez essas discussões perante a Organização Mundial do Comércio sejam mais eficazes no momento, né, do que mudar, do que criar uma lei aqui, né, que nesse momento talvez não tenha aplicação prática ainda, né, só no futuro, né, porque nós não estamos preparados para isso agora, a não ser através aí dos laboratórios da Fiocruz, do Butantan. Então, assim, são coisas que a gente deve pensar e que a gente deve pesquisar, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, trazendo esse tema para a filosofia, a gente tem que tomar muito cuidado para que não haja aqui um conflito entre várias racionalidades. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, inclusive, desse conflito de racionalidades. A gente tem que pensar aqui em termos filosóficos, por exemplo, na teoria dos sistemas sociais autopoéticos, né, da própria ideia do direito como um sistema social autopoético, que foi desenvolvido, né, por Niklas Luhmann, a ideia também de Gunther Teubner, que fala lá da Bucovina global. Então, se a gente for trazer esse tema atual aqui para o campo da filosofia, o que a gente percebe, e a gente tem que tomar muito cuidado, é a possibilidade de um código, nós temos vários sistemas sociais aqui, né? Nós temos o sistema social da saúde, nós temos o sistema social da política, nós temos o sistema social do direito,
Então, nós temos que tomar muito cuidado, o sistema social da economia, dos interesses econômicos, e tem que tomar muito cuidado que um sistema acabe não invadindo outro, que o código de um sistema acabe não invadindo um outro sistema, causando aí, na verdade, uma corrupção sistêmica. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por exemplo, se a gente tem que fazer prevalecer, nesse momento, o sistema da saúde, né? Porque nós estamos numa pandemia, nós estamos numa situação realmente que impactou de forma global. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter aqui, evitar uma corrupção sistêmica, né? Porque quando a política interfere, quando o código da política interfere diretamente no direito, ou interfere diretamente no sistema de saúde, isso pode gerar aí uma corrupção sistêmica, né? E vice-versa. Então, o que deve prevalecer aqui, a gente deve ponderar, na verdade, todos esses interesses, todos essas racionalidades, que deve prevalecer realmente, no momento, é o subsistema da saúde, é o próprio sistema da saúde, né, que prima aí pela vida, né, das pessoas. Bom, gente, eu acho que eu me estendi demais, o professor Zaquim vai brigar comigo, me perdoe, é que é um tema que eu gosto, eu poderia passar uma noite inteira aqui falando sobre ele, me perdoe mais uma vez, professor, e é isso, gente, desculpa se eu passei do horário. Imagina, nós que agradecemos a professora Elaine, acho que pode interromper o compartilhamento da sua tela, agradecemos a professora Elaine pela ajuda, pela brilhante aula proferida nesta oportunidade aqui para todos nós, sobre o tema aspectos gerais aí das marcas e patentes. É uma grande alegria, uma satisfação poder contar com a sua contribuição, com as suas aulas. Só vou verificar aqui para poder conseguir voltar à imagem da professora Elaine. Tenta descompartilhar, tenta interromper o compartilhamento, Elaine. Ela tem que fazer. Foi. Eu já fiz. Tá bom, ok, fantástico, muito bem. Então, Elaine, muito obrigado. Mais uma vez, uma grande alegria, uma satisfação, mas eu quero só devolver aí a palavra para as suas considerações finais. Professor Zaquim, mais uma vez, eu agradeço imensamente por essa nova oportunidade, é uma satisfação muito grande estar aqui, espero poder contribuir outras vezes também, agradeço imensamente à Faculdade Damásio por esse projeto de aulas especiais, a todos os seus colaboradores, ao pessoal do estúdio, enfim, muito obrigada por tudo. Abraço a todos. Ok. Muito obrigado, professora Elaine. Um tema importantíssimo, um tema atual nessa questão das marcas e patentes, sempre um tema muito pedido, tanto pelos nossos alunos aqui da graduação em Direito da Faculdade Damásio, né, como também recebemos e-mails e mensagens de advogados, advogadas, estudantes de Direito de outras instituições, pedindo, na verdade, aí esta temática que foi trazida hoje de forma brilhante pela nossa professora aqui da Faculdade Damásio, professora Elaine Cristina Pardi Domingues. Você que está nos assistindo aqui no canal da TV Damásio, você sabe, é o seu canal do Direito no YouTube, você pode se inscrever no canal TV Damásio. Nem vou falar mais disso, porque eu sei que você já se inscreveu. Mas eu quero te falar também que você pode navegar aqui, né, no YouTube, né, da TV Damásio e verificar outras aulas especiais sobre diversas temáticas voltadas aí ao direito constitucional, ao direito eleitoral, ao direito notarial e registral, direito civil, penal, processo penal. Então nós temos aí inúmeras matérias, inúmeras aulas especiais preparadas, trazidas por uma forma muito, muito especial para você que está nos acompanhando. Eu quero mais uma vez aqui agradecer pela sua audiência, pela sua atenção aqui conosco e assistindo mais esta aula, né, sobre marcas e patentes. Eu quero agradecer também
aos nossos colaboradores aqui dos estúdios da TV Damásio, sem eles, né, você não estaria recebendo esta transmissão em qualidade de som, imagem, não estaria chegando até você. Portanto, a perfeição do trabalho realizado, desenvolvido pelos nossos colaboradores dos estúdios da TV Damásio. Então, a eles, nós rendemos também aqui os nossos mais sinceros agradecimentos. Espero que todos tenham gostado. Dá um like aí para nós neste vídeo, para propagarmos, portanto, esta aula para toda a comunidade no YouTube, na internet. Contamos aí com o seu apoio. E ficamos aqui, portanto, né, desejando que você esteja conosco em outras aulas especiais também, outros vídeos aqui na TV Damásio. Um grande abraço a todos e até uma outra oportunidade. Até mais.